internautas, estamos de volta falando sobre psicossomática. Eu, Silvia Malamude, Fabiano Deliberale e vocês juntos entendendo o que é essa palavra, essa emoção enterrada viva no corpo e como que esses assuntos acabam emergindo de uma forma conectada com o nosso corpo, esses assuntos corporais que muitas vezes a gente nem fala assim, olha, eu tenho uma dor de barriga, ou eu tenho o que a gente estava falando antes do intervalo, né? Uma enxaqueca, o que isso daí pode te reconectar com você mesmo para você ampliar o teu modo de existir. O internauta que quiser entrar em contato conosco sobre o programa, alguma dúvida, alguma questão, mesmo se quiser fazer um agendamento de consulta, conexão@tvmundi.com.br. Estamos à disposição para qualquer dúvida, para agendamento de consultas, para... futuramente eu e Fabiano estamos combinando um workshop que vai ter uma grande expansão sobre consciência, sobre assuntos transcendentes da nossa manifestação aqui nesse plano, sobre os nossos fluxos de energia, e você vai ter a oportunidade de experimentar ao vivo e a cores esse procedimento, esse modo que você pode existir melhor, que você pode se expressar melhor e que você pode se conectar e ter uma conexão maior de você com você mesmo, de você com o outro e na sua expressão na Terra. Então eu queria que, isso daí nos próximos programas a gente vai falar um pouquinho mais. Mas eu queria voltar ao tema, Fabiano, que você estava falando sobre essa questão da acupuntura, sobre a questão desse fluxo de energia. Então, acho que um ponto importante para deixar claro, né, é que, na verdade, o ser humano ele tem vários aspectos. Né? Então, o psicossomático, a gente tem que entender que a psique e o corpo são inalienáveis, né? Quer dizer, um funciona em conexão com o outro o tempo inteiro. Só que a gente não tem que fissurar só num ponto ou em outro. Né? Um dos problemas que acontece atualmente é que assim, as pessoas só trabalham o corpo e não trabalham o psiquismo. Só que, por outro lado, não adianta você trabalhar só o psiquismo e não trabalhar o corpo também. Em alguns processos internos, você precisa trabalhar o corpo e melhorar, de fato, o aspecto orgânico, porque ele já está muito atingido. Né? Então, a acupuntura, no caso, ela faz essa junção, porque ela é uma intervenção física, né? Só que traz também à tona os aspectos energéticos e psíquicos das pessoas. Então, é uma terapia, por isso que se chama holística, porque ela trabalha esse todo, um pouquinho diferenciada nesse caso da medicina ocidental, que só trabalha o aspecto orgânico, às vezes. Ou diferente do trabalho que a gente estava falando um pouquinho antes, de você trabalhar o psiquismo em relação ao corpo. Então, todos esses processos, às vezes, eles precisam ser... integrados. Exatamente, essa palavra. Né? Integrados no processo de melhora. Né? Senão a melhora fica unilateral e você perde outras questões importantíssimas. Acho que um outro ponto importante é o ponto da conexão, né? Que é isso que a Silvia estava falando. O nosso trabalho é um trabalho de conectar o ser, né? A si mesmo, né? Aos seus processos, aos seus referenciais, à sua história. E essa desconexão que acontece às vezes entre o sintoma e o psiquismo é uma desconexão que... na verdade, a gente pode caracterizá-la como até física, porque o cérebro, de fato, ele tem algo de desconexo, né? Os aspectos racionais do neocórtex, eles às vezes funcionam separados do sistema límbico, que é o cérebro emocional. Né? E a conexão está exatamente em conectar o que você sente ao que você pensa. O que você sente é corpo. Você sente aonde? O corpo. Né? E o que você pensa nem sempre está conectado ao que você sente. Você sabe que isso que você está falando me lembrou de um caso de uma paciente minha, que eu trabalho, uma das abordagens, né, é o MDR, que eu já falei bastante para vocês, que o Fabiano trabalha também. Sim. E é a reconexão de um aspecto que está congelado seu. Você tem uma perturbação emocional, você tem algo que te perturba, pode ser um trauma conhecido, pode ser um luto, pode ser uma reação emocional sua. Sim. Que você fala assim, puxa, por que de repente eu fico violento, ou por que de repente eu fico inibido? Então, por essa abordagem que é o MDR, que a gente vai reprocessando, vai digerindo algo que não foi digerindo, vai buscar com uma metodologia própria
que é cerebral, né? Mas Sim. cerebral não quer dizer que é o cérebro desconectado. O cerebral é o cerebral todo, é o corpo inteiro e é toda uma memória de vida, né? E que atua também no sistema físico, mas não só no físico. Ele promove a abertura de consciência, na verdade. Muito né? Ampliação enorme, de é uma coisa assim que é do... Pela experiência a gente em vai consultório, falar a que é gente do sabe, além, né? Quando Que a gente trabalha com MDR, se abrem vários é. canais, inclusive o canal espiritual. Isso, né? E o sentido que faz, a mudança que faz na vida da pessoa, Exatamente, né, Fabiano? Que é o sentido existencial, na verdade. É muito lindo. E olha, num caso desse, tinha uma pessoa que estava exatamente trabalhando uma inibição e que ela não conseguia falar em público e tal, e o cérebro dela levou ela para várias situações de vidas que foram decorrências de retraumatizações, que ela nem tinha dado conta desse processo que ia inibindo, e ela ia tendo informações que ela devia ficar inibida mesmo, que não valia a pena se expor. E só que a vida estava pedindo para ela se expor, e a gente vai pensar num sentido maior, que é o espírito dela, o projeto de alma dela precisava se expressar. Né? Então ela tinha que limpar esses impedimentos. Como evolução, como aprendizado, né, de vida, né? Isso, como aprendizado. Ela precisava reorganizar isso daí para poder se expressar e para poder ser feliz naquilo que ela se propôs nessa jornada dela, não é? Exatamente. E foi interessante porque assim, quando ela já tinha visto tudo, aparentemente tudo, e que a gente fez uma checagem final, e a gente faz checagem corporal falando da reconexão, ela chegou e falou assim, puxa, como é que você está de corpo agora? Né? Ela falou assim, nossa, me deu uma dor nas costas violenta, né? Daí eu falei assim, como que é essa dor? Eu falei assim, que engraçado, agora que eu estou lembrando que vez por outra eu tenho essa dor, parece assim uma farpa assim que me dá nas costas, né? E aí a gente continuou o procedimento para limpar a memória corporal que não estava ainda conectada com a mente dela, mas ela falou, lúcida, em algum momento falou. E aí, na hora, ela lembrou de uma surra que ela levou do pai para ir na escola e que pegou a cinta que bateu exatamente naquele lugar. E naquele momento ficou a marca de anos, apareceu naquele momento para digerir aquela dor que estava no corpo e era uma dor emocional de humilhação. E ela refez a cena, porque o cérebro refaz a cena também, de uma maneira diferente, com uma agressividade, que é aquilo que você estava falando, Fabiano. Com a expressão legítima do eu lá, que está sentindo alguma coisa. Eu não quero saber disso. E ela viveu a cena espontaneamente. Ela viveu a cena, reclamou com o pai, e tudo que você percebe se torna uma realidade dentro de você. Sim. E zerou essa questão. Depois a gente teve feedback. Esse processo, né? Incrível. Não, lindo, né? Isso daí é psicossomática. O privilégio que a gente tem de acompanhar isso. Olha, fico arrepiada de lembrar disso daí, porque é muito lindo esse processo. E esses processos psicossomáticos, é isso que você está contando, né? A desconexão, ela está na consciência do dia a dia, mas dentro, né, nos processos internos, subjetivos, inconscientes, a informação está lá presente. A gente só precisa reconectar essa informação e dar vazão para que o processo natural de cura se estabeleça, que é o que a gente faz no MDR, por exemplo, ou na acupuntura, que a gente abre espaço também para que esse processo aconteça. E no próprio processo terapêutico, quando a pessoa ela tem um insight, quando ela está entendendo e está se integrando, não é? Exatamente. É se integrar com as próprias questões, né, com a existência, com todos os seus aspectos físicos, emocionais, energéticos, espirituais, né? Você estava falando da agressividade, né, dessa questão saudável da agressividade daquele teu paciente, não é? Sim. O quanto que a gente vê que existe essa agressividade saudável. Quando eles falam no mercado de trabalho, a gente precisa de profissionais agressivos no mercado. Que agressividade é essa, se não aquela que a gente já tem dentro da gente e que está sendo direcionada para construir determinado assunto? Que é uma proatividade, na verdade, é uma energia de força, né? A energia agressiva é uma energia de ação, que ela não precisa ser desordenada, não precisa ser incontida. Ela pode ganhar uma forma, um aspecto muito saudável na vida das pessoas, que é um aspecto de enfrentamento. Agora, se você tem, como no caso desse relato que você fez agora, uma informação de que você não pode expressar alguma coisa, e ainda te dão uma surra e fica marcado no teu corpo, na tua memória física, você acaba inibindo um aspecto legítimo e um potencial para que você seja quem você precisa ser na sua vida. Que é esse caso que você contou. E sim, ou nesse caso que você mesmo contou, a gente fica enlouquecido no melhor sentido com esses assuntos, porque é muito fascinante. No caso que você contou desse paciente com a enxaqueca, o quanto que ele se prejudica também com dor física
por algo que é inato, que ele pode expressar de uma maneira saudável, por crenças. Porque ele acredita que ele só precisa ser bom o tempo inteiro. E não é porque ele expressa um aspecto de agressividade ou de raiva que ele vai deixar de ser bom. Ele vai continuar com os aspectos positivos dele, mas pode aprender a canalizar essa energia para a proatividade, para pôr limite para as pessoas. Porque é uma questão da agressividade, é colocar limite, é falar não, né, que é uma coisa importantíssima. Você não sabe colocar limite, o mundo te invade. A gente vive numa sociedade hoje que você precisa saber colocar limite nas suas relações, nos teus trabalhos, onde você estiver. Porque você também vai ter mais consciência de si mesmo. Exatamente. À medida que você coloca o limite, você se percebe e mais, você tem a condição de perceber o outro, de perceber o mundo que você está, como que você está se expressando nesse mundo. Eu acho que assim, o recado, né, é as pessoas se trabalharem o tempo inteiro. Elas trabalhar no processo de autoconhecimento, de percepção interna, de aprofundamento nas suas questões. Se você não se conhece, se você não se percebe, você não tem possibilidade de fazer essas conexões que a gente está relatando aqui. E ficam sintomas totalmente desconexos do teu eu. Teu eu tem que estar íntegro, e quanto mais íntegro, mais lucidez e mais possibilidade de expressão em todos os aspectos você tem. É isso mesmo, olha, estou muito contente de ter você aqui, você vai vir no Obrigado. Outro programa, sim, e futuramente, no futuro bem próximo, o nosso workshop sobre o processo corporal, o processo de conexão, o processo de integração seu, conexão com tudo que existe. A gente está no conexão@tvmundi.com.br, conexão@tvmundi.com.br. Estamos à disposição para falar com você.